Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira, ex-ministro da Defesa Raul Jungmann, que ninguém pode chamar de esquerda, rasga o verbo e faz análise tão certeira, que deixou Cláudio Castro sem reação. Espia. No início da semana, no dia da operação, o governador Cláudio Castro mencionou essa divergência com o governo federal, teria pedido blindados da Marinha, o que ocasionou a resposta do ministro Lewandowski. O senhor acha que o atual estado da crise de segurança pública no Rio de Janeiro ensejaria uma garantia da lei e da ordem em algum complexo de favelas? Qual a sua visão em relação à instituição, a esse instituto para enfrentamento dessa crise específica contra facções do tráfico de drogas? Vamos por partes, Flávia. A primeira questão é o seguinte: no vídeo que o Eric exibiu, o governador diz que os blindados da Marinha são fundamentais, porque só eles, que são por lagarta e não por pneu, eles podem ultrapassar as barreiras. Bom, aí vem a primeira questão. Se eles eram fundamentais, por que essa operação foi feita sem eles? Será que não existia uma outra alternativa? É a primeira pergunta que eu faço. A segunda das perguntas, ou melhor, a segunda das considerações que eu faço é o seguinte: olha, não vai ser militar que vai resolver o problema policial do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Pernambuco, de seja onde for. Não vai. Esqueçam isso. A utilização do militar é só em momentos episódicos, limitados e em situações limites, quando a população está absolutamente indefesa, como aconteceu pelo menos umas 5, 6 vezes durante o meu período no Ministério da Defesa, e que o governador, como disse o ministro Lewandowski, declara o colapso, a insuficiência, a inexistência, a incapacidade das forças policiais cuidarem da segurança do patrimônio e das pessoas. Só nesse momento. Esqueça militares, a não ser no caso de você usar a inteligência militar que é boa, que é competente, articuladamente com os níveis dos estados e municípios. Agora, vamos à questão central. Será que nós precisamos ou não de uma centralização na área da segurança pública do Brasil? Eu vou, Flávio, contar um fato para você. Quando eu era ministro da Segurança Pública, se eu ligasse para um secretário, imagine o Eric Bretas ser Eric, me perdoe, secretário de Segurança de um Estado. Se eu ligasse para ele e dissesse: Eric, a prioridade agora, nesse semestre, é exatamente o feminicídio. Ele dizia: muito bem, senhor ministro, que bom, pode contar comigo. Ele desligava o telefone e fazia o que o Eric quisesse, bem entendia, ou não fazia nada. Então, essa é a estrutura da cooperação que nós temos hoje entre União, Estados e municípios. Ou seja, é uma desconexão. É isso que acontece de verdade. E veja bem, essa operação mostra de uma maneira absolutamente clara por que nós precisamos da centralização. Porque esse bate-cabeça, pediu, não pediu, Polícia Federal, etc., etc., se nós tivéssemos uma coordenação e uma centralização, isso não poderia existir. E qual é o problema? Afinal de contas, isso existe na saúde, isso existe na educação, isso existe na assistência social. Por que nós não podemos ter também na segurança pública uma centralização e uma coordenação quando o crime ele se nacionalizou e transnacionalizou? Ou será que é o estado da Paraíba que vai resolver, o meu estado, Pernambuco, o fato de que o PCC se encontra hoje instalado em 28 países do mundo afora? Não vai resolver. Isso é muito claro. Nós precisamos dessa centralização para dar respostas efetivas a esses problemas que hoje afligem milhões. Eu acabei de ver uma pesquisa do Datafolha que verificou que 4,9 milhões de cariocas vivem em comunidades dominadas pelo tráfico e pelas milícias. Você acha que isso o Estado do Rio de Janeiro resolve? Francamente, não tem a menor chance. E outra coisa, desculpe me estender, vocês se lembram das chacinas anteriores? Ou seja, a que você teve em Vigário Geral, que você teve na Candelária? E eu pergunto a mesma coisa sobre essa. Eric, me diga uma coisa, depois disso que aconteceu na PEN e no Alemão, os cariocas estão mais seguros? De fato, mudou a segurança no Rio de Janeiro? Atingimos exatamente o controle, ou de onde estão vindo o descontrole a respeito de armas, a respeito da renovação que é feita? Esse pessoal sai, vem outro, amigo dos amigos, vem terceiro comando puro, sei lá o quê. E a questão do dinheiro? Nós atacamos isso efetivamente? Eu asseguro a vocês que não. Inclusive, o levantamento da Quest mostra isso. As pessoas que foram entrevistadas, a grande maioria diz que não aumentou a sensação de segurança no Rio de Janeiro, na cidade e também na região metropolitana. Sobre essa centralização que o senhor vê a necessidade de que haja, vamos falar dos benefícios que ela pode trazer. Quais são? Em primeiro lugar, o próprio nome que a define, a questão da coordenação. Como eu expliquei para você, o governo federal, vou exagerar os termos para me fazer entender, não manda em coisa alguma. Se você prestar atenção, Eric, nós tivemos 7 constituições no Brasil. A primeira foi de 1824, no Império, e a última de 1988. Você sabe quantas destas constituições o poder central no Império e na República teve atribuições na área de segurança pública? Nenhuma. Não tem nenhuma.
Nunca teve. E o que eu vejo agora é que os governadores estão, e isso é compreensível, às vésperas de um ano eleitoral, sobretudo os governadores de direito, muito preocupados em ceder espaço nesse que será o campo, por excelência, da disputa eleitoral. Ele já está desenhado. É exatamente a segurança pública que vai ser absolutamente central, porque essa é a preocupação principal dos brasileiros. Agora, se você quer saber as vantagens estão em que você pode coordenar as forças, você pode coordenar a inteligência, que é fundamental, você pode estabelecer movimentos que devem ser seguidos pelos estados, você pode estabelecer prioridades, você pode estabelecer condições, sobretudo, para que as forças atuem conjuntamente e não ficar esse, me empresta, me dá, deixa eu pegar 2 dias, 3 dias, me faz uma VLO. Isso não existe, isso não pode continuar existindo. Mas eu queria voltar a fazer uma pergunta para a Flávia Oliveira, antes de concluir. Flávia, pelo que eu li nos jornais, uma preocupação muito grande das forças policiais no Rio de Janeiro era prender o DOCA, era prender o Gardenal, era prender o Pedro Bala e era prender o BMW. Seriam as grandes lideranças do CV no Alemão e na Penha. Eu quero saber de você, que é tão bem informada, onde é que estão esses? Eles foram presos? Eles foram mortos? Você tem alguma notícia sobre os principais líderes do CV no Alemão e na Penha? Você poderia me dizer algo a respeito? Ministro, esse foi o questionamento que balizou, né, os diálogos com a cúpula da segurança e com o próprio governador ao longo dessa semana, justamente porque a operação feita nos complexos do Alemão e da Penha tinha como objetivo o cumprimento de 100 de mandados de prisão, 69 emitidos pela Justiça do Rio, a partir de denúncia do Ministério Público, e 30 pela Justiça do Pará. Aliás, confirma, né, essa constatação do espalhamento e da atuação do Comando Vermelho em outros estados. No entanto, até sexta-feira, quando 109 mortos, né, indivíduos mortos na operação, tinham sido já identificados, nenhum deles estava na lista dos mandados de prisão emitidos, e tampouco o chefe da organização, o senhor mencionou diretamente, o DOCA, foi capturado, continua foragido. Então, de fato, foi uma operação ancorada numa denúncia, numa investigação que objetivamente não se concretizou, em que pese o fato das autoridades do Rio de Janeiro informarem que 78 desses mortos tinham antecedentes criminais, embora não tivessem listados. Mais de 40 tinham mandados de prisão, embora não nessa operação, e as audiências de custódia confirmaram a permanência dos outros 113 na prisão. Antes da nossa despedida, um recado importante. É sobre aquela oportunidade de trabalhar de casa e faturar em dólar. Muita gente tem esse sonho, mas a maioria acha que é golpe ou que não é para elas. Como eu sempre digo, o que vou mostrar não é tigrinho, não é aposta nem pirâmide. É um método de trabalho sério e honesto. E a prova disso são os resultados de quem decidiu conhecer, chamou o Clayson e começou a trabalhar. Dá uma olhada. Veja o caso da Maria, por exemplo. Tomou iniciativa, clicou no link aqui abaixo, assistiu às aulas e já fez sua primeira venda. E esse resultado vem da metodologia ensinada na Escola de Ensinos Digitais. Se você quer entender como ela fez e ter a chance de alcançar esses resultados, o caminho é o mesmo. Nosso amigo Clayson lançou um treinamento gratuito de 3 aulas. Para assistir, clique no link abaixo, é o primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Você vai direto pro WhatsApp dele, diz que quer saber mais e ele te manda as 3 aulas para você entender a dinâmica. É sem compromisso. Clica lá, não perde a oportunidade. Clayson tá esperando por você. Dito isso, um grande abraço e tudo de bom.